Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu dou início a mais uma sessão do grupo de estudos, que é capitaneado pelo professor José Roberto Anselmo e por mim, aqui no Centro de Pós-Graduação da Instituição Toledo de Ensino. Nós temos o costume de fazer essas palestras para engajar os alunos da graduação juntamente com os da pós-graduação. Então, eu vejo aqui bastante alunos da graduação, alunas da graduação, também da pós. Agradeço a presença de todos os convidados. E o tema desta tarde será a união estável descomplicada, aspectos notariais e registrais. Antes de apresentar o currículo da palestrante, eu gostaria de ressaltar, até principalmente para os nossos alunos de graduação, o tema da união estável normalmente é visto no quinto ano, juntamente com o direito de família. Só que a abordagem da palestra de hoje, ela tem um viés diferente do que nós estamos acostumados na graduação, porque tem uma profundidade maior adentrando na questão notarial e registral, que nós não temos tempo de passar nas aulas ordinárias. Então, é interessante que todos façam aí as suas anotações, prestem atenção, porque não é um tema, ou melhor dizendo, as especificidades desse tema não serão vistas com essa profundidade nos bancos da faculdade. Muito bem. Rapidamente eu vou dizer que os nossos trabalhos vão ocorrer depois da leitura do currículo com a palestra. Depois eu passo a palavra ao professor José Roberto Anselmo para que faça suas considerações e nós abriremos então para as perguntas de quem as tiver. E depois passamos ao encerramento. Muito bem. A palestrante dessa tarde é a Débora Fayad Mischiati, doutoranda em Direito Constitucional pela Instituição Toledo de Ensino, mestre em Direito Constitucional também pela Instituição Toledo de Ensino, e também fez a sua graduação, né, uma filha aqui da IT, especialista em Direito Notarial e Registral pela Universidade Anhanguera, especialista em Direito Público com ênfase em Direito Tributário, LLM, pela Instituição Toledo de Ensino, e é oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais e tabeliã do município de Arealva, aqui no estado de São Paulo. Então, se dispôs a ceder o seu tempo, né, nesta tarde, para conversarmos aí sobre a união estável, sobre uma ótica notarial, sobre uma ótica registral. Então, eu agradeço imensamente a Débora pela presença, pela disponibilidade, em nome da Instituição Toledo de Ensino, e já passo-lhe a palavra para as considerações, né, para a sua palestra, aquilo que entenda, enfim, pertinente para a gente. Muito obrigado. Eu agradeço ao Dr. Cláudio e ao Dr. José Roberto Anselmo pela oportunidade. Boa tarde a todos os colegas. É uma satisfação poder participar desse encontro para refletirmos um pouco sobre o tema que possui uma enorme relevância prática e social, como a união estável. Pensar sobre os aspectos registrais e notariais da união estável significa igualmente discutir a própria função social do direito, diante das transformações contemporâneas das relações familiares. Sobretudo porque a união estável, enquanto Instituto do Direito de Família, ele vem assumindo novos contornos e crescente relevância em razão da sua ampla adoção pela sociedade, representando hoje parcela significativa das entidades familiares brasileiras. E é justamente em razão dessa crescente adoção social que surgem importantes desafios jurídicos. Isso porque a união estável, ela nasce da informalidade, diferente do casamento, que depende de uma habilitação, de uma celebração e de um registro civil. A união estável, ela surge da própria convivência fática entre duas pessoas com a intenção de constituir família.
E aí surge um problema central para o direito. Como garantir segurança jurídica para uma entidade familiar que nasce sem forma solene? Como um terceiro pode saber se determinada pessoa vive em união estável, qual é o regime aplicável, desde quando existe a união, se determinado imóvel depende ou não de uma outorga convivencial, ou até mesmo se possui direitos sucessórios. É justamente nesse ponto que o direito notarial e registral passa a desempenhar uma função importante. Só que antes de eu ingressar nos aspectos registrais e notariais, eu achei interessante a gente fazer uma pontuar, ainda que de forma breve, um pouquinho do histórico da união estável e dos requisitos para se caracterizar a união estável, tá? Para que a gente possa compreender a parte notarial e registral. Por muito tempo, a união estável ela permaneceu à margem da proteção jurídica estatal. Somente com a Constituição Federal de 1988 é que houve um reconhecimento expresso da união estável como entidade familiar, no artigo 226, parágrafo 3º. A Constituição representou verdadeira ruptura de paradigma no direito de família. A família deixa de ser compreendida exclusivamente sob a ótica matrimonializada e passa a ser protegida também a partir de uma dignidade da pessoa humana, da afetividade, da pluralidade de entidades familiares. Posteriormente, surgiram importantes diplomas legislativos. A gente inicia em 1994 com a Lei 8.971, que cuidou pela primeira vez da proteção sucessória e alimentar dos companheiros. A Lei 9.278 de 96, ela reconheceu o direito real de habitação aos companheiros. E, posteriormente, veio o Código Civil de 2002 e disciplinou a união estável nos artigos 1723 a 1727. A partir daí, houve uma intensa evolução jurisprudencial sobre o tema. Em 2011, o STF reconheceu as uniões homoafetivas como entidades familiares, julgamento da ADI 4.277 e da ADPF 132. Posteriormente, também em julgamento de RE, o STF declarou a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil, e ele equiparou o regime sucessório dos companheiros ao cônjuge, aproximando de forma significativa o casamento e a união estável. Mas, afinal, gente, como é que a gente caracteriza uma união estável? Artigo 1723 do Código Civil vai nortear essa resposta. Convivência pública, contínua, duradoura, entre duas pessoas, estabelecida com o objetivo de constituição de família. Então, o que a gente tira daí? Hoje, não há que se falar em prazo mínimo. Não existe prazo para se caracterizar uma união estável. É verdade que o artigo 1º da Lei de 94 exigia um prazo de 5 anos. Ou a existência de prole, mas não temos mais isso. Também não é necessária a coabitação. Não há exigência de diversidade de sexos. E hoje, ainda não é possível se falar em união estável entre mais de duas pessoas, o que tem se denominado união poliafetiva. O elemento central para caracterizar a união estável é o objetivo de constituição familiar. E é com base nisso que o STJ diferencia união estável de namoro qualificado. O namoro, ainda que duradouro, público, não configura união estável se ausente efetiva intenção de constituição familiar. Outro requisito super importante de frisarmos é a publicidade. A união estável ela não pode ser clandestina, ela tem que se exteriorizar socialmente. Mas vale nota aqui que recentemente o STJ ele relativizou essa exigência num contexto de união homoafetiva. E foi destacado pela ministra Nancy Andrighi o quê? Que muitas vezes a descrição social ela decorreu de um contexto histórico de descriminalização e marginalização. E agora exigir uma publicidade ostensiva em determinados contextos poderia significar inviabilizar relações legítimas. Por fim, gente, só para não deixar de falar, a gente tem que prestar atenção no parágrafo 1º do 1723, que ele vai trazer um requisito negativo.
Quando não se caracteriza união estável, quando estiver presente alguns dos impedimentos que estão lá no artigo 1521 do Código Civil, que são os impedimentos para casar. E a única exceção que ele traz é a pessoa casada, desde que seja separada de fato ou judicialmente. A pessoa separada de fato ou judicialmente, ela não consegue casar de novo, ela precisa se divorciar, mas ela consegue viver em união estável. Essa é a única exceção do 1521 para a união estável. Sucintamente ainda, como premissa para a gente facilitar a compreensão do papel do direito notarial e registral no Instituto da União Estável, eu vou falar um pouquinho sobre questões patrimoniais. O artigo 1725 do Código Civil prevê o quê? Na união estável, salvo o contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais no que couber o regime da comunhão parcial de bens. Portanto, na ausência de convenção em contrário, formalizada por contrato escrito, aplica-se às relações patrimoniais entre os companheiros o regime da comunhão parcial, sendo lícita, ou seja, possível a adoção de regime diverso apenas mediante instrumento escrito, requisito indispensável para sua validade. Pontuado o artigo 1725, o STJ firma o entendimento de que se você estipula um regime de bens diverso do legal, por contrato escrito, ele não produz efeitos retroativos. Então, vai prevalecer o regime da comunhão parcial de bens nos termos do 1725, desde o início da Constituição da União, e os efeitos da alteração de um regime de bens são para o futuro. Então, ele faz uma analogia aqui ao 1639 seguintes do Código Civil, que também cuida da possibilidade de alteração de regime de bens em casamento, mas nesse caso é só na via judicial para o casamento. E na união estável a gente já consegue fazer isso por instrumento escrito, porém com efeitos ex nunc, dali para frente. E qual que é o fundamento disso? Permitir uma modificação de regime de bens de forma retroativa vai comprometer tutela de terceiros, boa-fé, com aqueles que mantêm relações negociais com os companheiros, que poderiam ser surpreendidos por modificação abrupta e retroativa do regime patrimonial da união estável. Destaca-se ainda que se o novo regime de bens for escolhido for o da comunhão universal, e aí até por uma lógica do próprio regime, todos os bens serão atingidos, porém vai ter a ressalva de resguardar terceiros, tá? Que tenham relações com os companheiros. Outra questão a ser comentada é a aplicação do artigo 1641, inciso 2 do Código Civil. Aplica para o casamento? Aplica para a união estável? Ou seja, as uniões estáveis com pessoas que têm mais de 70 anos, é obrigatório o regime da separação legal de bens? E a resposta é sim, tem uma súmula do STJ falando sobre isso, a súmula 655, que vai prever exatamente que para as uniões estáveis contraídas quando um dos companheiros tiver 70 ou mais, é obrigatório o regime da separação legal de bens. E aí vem uma questão interessante aqui, que também foi posicionamento recente do STJ. Comunicam-se os adquiridos na constância quando comprovado o esforço comum. Prevalece o entendimento de que no regime da separação legal de bens, comunicam-se os aquestos, desde que comprovado o esforço comum. Não cabe presunção, não cabe mais, tá? Isso não pode ser presumido. Então, por quê? Porque uma simples presunção de que houve um esforço comum, ele conduz à ineficácia desse regime de separação legal de bens. Então, de acordo com a atual jurisprudência do STJ, o esforço comum exigido para que haja comunicação dos aquestos, ele não se resume a uma participação econômica ou financeira. Também é levado em consideração apoio moral, social, assunção de tarefas decorrentes da comunhão de vida estabelecida entre os companheiros. Assim, cabe ao companheiro alegar o esforço comum e prová-lo, tá? Não vai haver mais uma presunção relativa dessa comunicação. Percebe-se, portanto, que para o STJ, a ideia aqui é a comprovação do esforço comum. E aí uma pergunta, obrigatoriamente maiores de 70 anos tem que estipular o regime da separação legal de bens? E aí vem uma
questão recente também decidida pelo STF. O STF, na tese do tema 1236, ele estipulou o quê? Que nos casamentos e uniões estáveis envolvendo pessoas maiores de 70 anos, o regime da separação legal de bens previsto no artigo 1641, inciso 2 do Código Civil, pode ser afastado por expressa manifestação de vontade das partes, mediante escritura pública. Veja, não é mais contrato escrito. Se você quer afastar o 1641, inciso 2 do Código Civil, e aí vale tanto para o casamento como para a união estável de pessoas de 70 ou mais, você pode fazer uma escritura pública para afastar esse regime e escolher o regime que melhor lhe convier. E aqui mais um ponto para nós tratarmos. Se é necessário o que a gente chama de outorga convivencial, que são os atos, gente, descritos também, cuidando do casamento, no artigo 1647 do Código Civil. Então, você vai vender um imóvel, o seu cônjuge tem que assinar, mesmo que seja para dar uma anuência, que a gente chama de outorga uxória ou marital, a depender do regime de bens. E o Código Civil vai prever as hipóteses em que o cônjuge tem que participar do ato. E isso também vale para a união estável, tá? Então, na união estável, a gente também vai ver o regime de bens. E o companheiro, se for o caso, ele também tem que dar a outorga, que aqui a gente chama de outorga convivencial. Então, aplica-se o 1647 também para a união estável. Vou ilustrar. Então, um casal que vive em união estável há muitos anos, ele celebra uma escritura declaratória de união estável com regime de comunhão parcial de bens. Essa escritura ela é averbada na matrícula do imóvel, pertencente a um dos conviventes. Veja, esse imóvel ele adquiriu por inventário mediante falecimento do pai. E eu falei para vocês que a união estável é a comunhão parcial de bens. Portanto, esse imóvel é bem particular do convivente. E ele resolve vender o imóvel. É necessária a outorga convivencial da companheira? E a resposta é afirmativa, nos mesmos termos que seria se ele fosse casado no regime da comunhão parcial de bens, com base no artigo 1647 do Código Civil. Delineados esses contornos, assim, bem de forma sucinta e rápida, deu para observar o quanto o STF e o STJ têm trabalhado com o tema união estável, né? Tá, assim. Então, vamos tentar agora passar um pouquinho para o direito notarial e registral. Para os que não têm familiaridade com o extra, é interessante entendermos o quê? Que a atividade registral e notarial, ela constitui funções públicas, exercida em caráter privado por delegação do poder público através de concurso, tá? Artigo 236 do Código Civil vai reger nossa atividade. O STF, ele já afirmou na ADI 2602 que notários e registradores são particulares em colaboração com o poder público. Uma das principais legislações que disciplina a atividade é a Lei 6.015 de 1973, conhecida como a Lei de Registros Públicos. E a Lei de Registros Públicos, ela prevê a existência do registro civil das pessoas naturais, do registro civil de pessoas jurídicas, do registro de títulos e documentos e do registro de imóveis. Para o enfoque do tema de hoje, a gente vai cuidar do registro civil das pessoas naturais, carinhosamente conhecida como RCPN, e do registro de imóveis, que é o RI. A Lei 8.935 de 94, ela disciplina, entre outras, a atividade notarial. Ela vai trazer a figura do tabelião de notas, que é quem tem a função de formalizar juridicamente a vontade das partes. Isso é extremamente importante na união estável, porque a união, como nós dissemos, ela nasce na informalidade. Mas, gente, a vida patrimonial não funciona bem na informalidade. O mercado imobiliário não funciona bem na informalidade. O inventário funciona muito mal na informalidade. E é justamente por isso que a formalização da união estável ela assume uma enorme relevância prática. A união estável ela possui essa característica muito peculiar, que é nascer na informalidade. E é justamente essa ausência de formalização obrigatória que acaba gerando diversos problemas práticos.
que é diferente do casamento, que a prova é muito simples, basta apresentar a certidão de casamento. Na união estável, muitas vezes surge uma dificuldade de demonstrar a própria existência, e isso vai gerar reflexos concretos extremamente relevantes. Por exemplo, após o falecimento de um dos companheiros, o sobrevivente pode encontrar dificuldade para obter benefício previdenciário perante o INSS, dificuldade para levantamento de FGTS, para reconhecimento de direitos sucessórios e até mesmo para comprovação de um direito de meação. E em muitos casos, justamente pela ausência do documento formal e publicidade adequada da união estável, o interessado acaba sendo obrigado a recorrer ao Poder Judiciário para buscar um reconhecimento dessa entidade e assegurar direitos que materialmente já lhe eram já existiam, né, e já lhe pertenciam. Observada essa demanda, o legislador, sem descaracterizar o instituto, ele buscou facilitar para que a população optasse pela instrumentalização e registro de suas uniões estáveis, como forma de prevenção de litígios e buscando segurança jurídica, inclusive para os próprios conviventes. A Lei 14.382, de 2022, ela insere o artigo 94A na Lei de Registros Públicos. E ela dispõe sobre a existência de 3 instrumentos aptos à formalização da união estável, instrumentos esses que passam pelo crivo de um profissional do direito, dotado de fé pública, capaz de compreender a situação fática e trazê-la para o mundo jurídico. São eles a sentença judicial, a escritura pública declaratória, que é aquela lavrada perante o tabelião de notas, e a grande novidade do sistema é o termo declaratório perante um oficial de registro civil das pessoas naturais. Sobre a escritura pública declaratória de união estável, é de competência livre. Vocês escolhem o tabelião de confiança de vocês, não importa onde o domicílio. A única regra que a gente tem que se atentar é se vocês resolverem praticar o ato de forma eletrônica ou híbrida. Hoje o tabelião de notas ele tem a plataforma do e-notariado e é possível a prática de atos através de videoconferência e certificado notarizado, que é uma espécie de certificado digital que o próprio notário emite para vocês. E aí sim tem uma regra de competência que é a regra domiciliar. E aí então o tabelião competente para o ato é o tabelião do domicílio de um dos companheiros. Se for presencial, física, a competência é livre, é de escolha de vocês. O mesmo vale para o termo declaratório, lavrado perante um oficial de registro civil das pessoas naturais. Competência livre, oficial da escolha de vocês, tá? Outro tema que é bastante polêmico é se é possível lavrar uma escritura pública unilateral. Só um vem para dizer que declara que vive em união estável. Ou até depois da morte de um deles vem para tentar fazer essa declaração. É possível fazer isso? Para a gente compreender essa discussão, a gente precisa entender algumas premissas e até a natureza jurídica da escritura pública de união estável, tá? A escritura, ela não cria união estável. Ela declara uma situação de fato já existente. A união estável, ela existe ou não existe, independente da escritura, desde que estejam presentes os artigos do 1723 que nós conversamos anteriormente. Portanto, essa escritura ela possui uma natureza declaratória e não constitutiva. Outro ponto importante, a fé pública que o tabelião recai na escritura não é sobre a veracidade absoluta da união estável declarada pelas partes. O que ele atesta é a presença daquelas partes e o que elas declararam, tá? E é claro, se houver elementos objetivos indicando fraude, simulação, finalidade ilícita, é dever do tabelião recusar a lavratura do ato. Então, fixadas essas premissas, natureza declaratória, o que o tabelião atesta é a presença da pessoa e o que foi declarado para ela, parte da doutrina, ela admite, sim, a lavratura de declaração unilateral de união estável. Eu até vi hoje, uma advogada me mandou, de um inventário que a gente vai iniciar. Porém, gente, ela não é considerada uma escritura pública declaratória de união estável, ela é uma escritura declaratória. Ela não tem o condão de gerar efeitos perante terceiros, ela não ingressa no registro,
Tá? Então, ela é feita sob responsabilidade civil e criminal da pessoa que está declarando, e ressalvada que, se tiver algum problema, se alguém questionar, a única forma de se resolver isso é a via judicial. Tanto o registro, que a gente vai estudar depois, o registro da união estável, tanto no livro E, Registro Civil das Pessoas Naturais, como no livro 3, do Registro de Imóveis, que eu vou chegar lá, eles só aceitam o registro de escrituras públicas declaratórias em que comparecem os dois companheiros. Para o termo declaratório perante o Registro Civil das Pessoas Naturais, essa discussão nem existe, porque o provimento está expresso que tem que vir presencialmente os dois no ato, tá? Vamos lá. Falando um pouquinho agora de termo declaratório de união estável lavrada perante oficial de registro civil das pessoas naturais, a novidade do sistema. Essa novidade ela veio atendendo uma demanda social diante o quê? Da capilaridade dos registros civil da pessoa natural, porque tem um cartório de registro civil das pessoas naturais em todo o município brasileiro. Então é para aproximar as pessoas para praticar o ato, tá? O termo declaratório de reconhecimento de união estável, ele consiste em declaração por escrito de ambos os companheiros perante o oficial de registro civil das pessoas naturais de sua livre escolha, com indicação de todas as cláusulas admitidas dos demais títulos, inclusive escolha de regime de bens, e é obrigatório, quando vai fazer o termo de declaração, constar a inexistência da lavratura de termo declaratório anterior. Então, não é possível lavrar novo termo declaratório de união estável se já existir termo anterior envolvendo os mesmos companheiros. Então, o registrador civil, quando ele vai praticar o ato, ele faz uma consulta numa central para ver se esse termo já não está lá, já não consta registrado. Se não tiver, ele lava. Inclusive, essa consulta ele faz constar no termo, tá? Então, não pode lavrar outro ato se já existir um entre os mesmos companheiros. Agora, e se já existe um, mas forem companheiros diversos? É possível? Então, a pessoa vai para fazer uma declaratória, mas a gente já localizou um termo declaratório de um deles com outra pessoa. É possível, mas pelo princípio da monogamia, a gente recomenda que conste na declaração expressa que o companheiro dissolveu essa primeira união estável. A gente não exige a instrumentalização dessa dissolução, justamente porque a união estável é um ato informal e a sua dissolução também. Então, não há obrigatoriedade, tá? A gente só faz constar que dissolveu a união estável anterior e, portanto, está fazendo uma nova. Percebe que o sistema extrajudicial ele está buscando equilibrar informalidade da união estável, autonomia privada e segurança jurídica perante terceiros. Outro ponto que vale nota na união estável é em relação ao regime de bens. E aqui existe uma diferença bem relevante em relação ao casamento. No casamento, quando os nubentes desejam adotar um regime diverso da comunhão parcial de bens, como vocês já devem saber, é necessária a lavratura de um pacto antinupcial, obrigatoriamente. O pacto é feito por escritura pública. Na união estável, os companheiros eles podem escolher regime diverso do legal diretamente na própria escritura da união estável ou no próprio termo declaratório perante o registro civil. Não tem necessidade do pacto. Isso vai decorrer justamente dessa natureza menos formal da união estável. Mas aqui é interessante. Lembra que eu falei para vocês a decisão do STF de que se a pessoa tem mais de 70, ela quiser um regime diverso do legal, que obriga ela ao regime da separação obrigatória? O STF, quando ele quando ele reconhece essa possibilidade, ele não inclui o termo declaratório perante o RCPN. Então, ele fala que o instrumento apto para você afastar a separação obrigatória é a escritura pública. Então, se você tem mais de 70, quer fazer uma união estável, instrumentalizar a sua união estável e não quer o regime da separação obrigatória, a gente recomenda que o faça por escritura pública e não por termo declaratório perante um registrador civil, só para corresponder aí precisamente ao que o STF decidiu. Ok. Os companheiros
podem declarar no instrumento, escritura pública, o termo declaratório perante o RCPN, a data do início da união estável, inclusive indicando data anterior à lavratura da escritura ou termo. Vejam, na prática, um dos grandes problemas da união estável sempre foi justamente provar quando ela começou. E isso possui enorme relevância na parte patrimonial e sucessória, porque a depender da data de início da união estável, é que determinados bens podem ou não se comunicar, pode haver direito de meação, pode haver repercussão sucessória e até necessidade de outorga convivencial. Então, eu vou voltar depois para aprofundar um pouquinho sobre esse tema em relação à data, porque isso também é uma novidade do sistema, tá? Eu vou voltar a falar disso. Um outro tópico que a gente vai comentar aqui de forma sucinta é a adoção a respeito do nome dos companheiros. Assim como ocorre no casamento, é possível a adoção de sobrenome de um companheiro para o outro, de um convivente para o outro. E, inclusive, gente, é possível acrescer sobrenomes posteriormente, desde que essa união esteja registrada. E onde se registra uma união estável para que se produza efeitos perante terceiros? O registro competente é o livro E do Registro Civil das Pessoas Naturais, e aqui tem regra de competência, é o livro E do domicílio dos companheiros. Então, gente, até agora eu estava falando o quê? Dos instrumentos para formalização da união estável. Eu expliquei que, apesar de ser o tabelião de notas profissional escolhido pela lei originariamente para formalizar a vontade das partes, diante dessa demanda social e buscando levar essa possibilidade mais perto da população, o legislador ele permitiu o termo declaratório perante o Registro Civil das Pessoas Naturais. E aí eu expliquei para vocês que os instrumentos adequados e previstos em lei são sentença, escritura, termo declaratório. Agora eu vou tecer alguns comentários sobre o registro desse instrumento, porque esse instrumento ele tem força para as partes. Mas e para a gente gerar eficácia perante terceiros? Embora o registro da união estável seja facultativo, ele possui enorme relevância prática, porque é justamente o registro no livro E que vai conferir essa eficácia perante terceiros. Em outras palavras, a união estável pode existir sem registro, mas o registro ele potencializa sua publicidade, sua prova e sua segurança jurídica. E aí aqui, para quem não trabalha no Extra, vale aqui uma nota só para vocês entenderem a lógica do registro. No Registro Civil das Pessoas Naturais, os atos eles são praticados conforme sua natureza, cada um num livro. Então, livro A, nascimento. Livro B, casamento. Livro C, óbito. E aí o legislador ele percebeu que a vida ela é muito mais complexa que essas hipóteses clássicas. Existem diversos fatos jurídicos relevantes que alteram o estado da pessoa e que também precisam de uma publicidade. E foi justamente pensando nisso que se inseriu o parágrafo único, no artigo 33 da Lei de Registros Públicos, que é o livro E. O livro E ele funciona quase como um grande repositório dos demais atos relativos ao estado civil das pessoas naturais. Tudo aquilo que modifica juridicamente a condição da pessoa e que não possui, livro específico, vai para o livro E. Então, por exemplo, no livro E, registram-se as emancipações, interdições, ausência e também se registram as uniões estáveis. E aqui existe uma característica bem importante. Esse livro, ele é concentrado. Ele não existe em qualquer cartório de registro civil das pessoas naturais. Ele existe apenas em uma única serventia da comarca, ou no primeiro ofício, ou no primeiro subdistrito, nas cidades que tem mais de um registro civil das pessoas naturais, ou no cartório da sede da comarca. E por que o sistema adotou essa lógica? Porque os atos registrados no livro E, eles possuem enorme relevância social, eles alteram diretamente o estado da pessoa. E a ideia do legislador foi facilitar a localização dessas informações, concentrar a publicidade em um único local. E observem um detalhe interessante: o critério do livro E
é domicílio da pessoa. Faz sentido, porque é justamente no domicílio que a pessoa se desenvolve, sua vida social, econômica, patrimonial, familiar. Então, é nesse local que terceiros potencialmente precisarão conhecer a situação jurídica dessas pessoas. Essa lógica ela é chamada pela doutrina, por parte da doutrina, como publicidade domiciliar. E ela se conecta diretamente com a finalidade dos registros públicos. Quando falamos em livro E, conseguimos visualizar claramente as 4 grandes funções da atividade notarial: publicidade, autenticidade, segurança e eficácia. Primeiro, publicidade. O registro torna o ato cognoscível perante terceiros. A partir dali, qualquer interessado pode obter certidão e conhecer aquela situação jurídica. Isso é essencial na união estável, porque uma união estável sem publicidade pode gerar inúmeros conflitos patrimoniais e sucessórios. Segundo, a autenticidade. O registro confere se aquele título é juridicamente apto ao ingresso no fólio registral. O registro atesta que aquele ato decorre de documento válido ou de decisão judicial legítima. Terceiro, segurança jurídica. O sistema registral ele cria uma estabilidade nas relações sociais. Ele protege terceiros de boa-fé e ele evita litígios futuros. E quarto, eficácia. Em muitos casos, o registro ele potencializa ou ele até condiciona os efeitos jurídicos do ato, a exemplo da emancipação voluntária. Ela só vai produzir efeitos plenos após o registro no livro E. Na união estável, vai ocorrer um fenômeno semelhante. Embora ela exista, independente do registro, o assento registral amplia sua eficácia perante terceiros. Quando nós estudamos o casamento no direito civil, a gente percebe que existe um sistema registral extremamente estruturado para conferir publicidade e segurança jurídica ao estado civil da pessoa. O próprio Código Civil, no artigo 1543, prevê que o casamento se prova pela certidão do registro civil. Ou seja, como eu já disse isso antes para vocês, basta apresentar a certidão e imediatamente existe uma prova oficial daquela situação jurídica. E o mesmo ocorre com as alterações posteriores, gente. Se o casamento for anulado, declarado nulo, essa modificação ela é objeto de averbação no registro. É o artigo 10, inciso 1 do Código Civil. O divórcio, ele segue a mesma lógica. Ele é averbado no assento de casamento e ele somente passa a produzir publicidade plena após essa averbação. Portanto, quando alguém apresenta uma certidão de casamento com averbação de divórcio, nós temos ali uma informação jurídica segura, pública e oponível perante terceiros. A viuvez, ela também segue a mesma lógica registral. Ela pode ser demonstrada pela certidão de casamento, onde consta a anotação do óbito, somada à certidão de óbito do cônjuge. Então, uma certidão atualizada, vocês devem ver que a gente sempre pede, já revela toda a trajetória jurídica daquela pessoa. Casamento, eventual divórcio, viuvez. Além disso, gente, todos esses atos, eles são anotados também no registro de nascimento. Nós temos uma central aqui, então mesmo que você pratique um ato, você nasceu aqui comigo, registrado aqui no Registro Civil das Pessoas Naturais de Arealva, e se casou em Bauru, o cartório de Bauru, o Registro Civil das Pessoas Naturais de Bauru, vai me enviar uma comunicação para fazer uma anotação no seu nascimento de que você se casou, tá? Então, toda essa sistemática ocorre uma trajetória, tá? Uma rastreabilidade. Isso significa que uma simples certidão de nascimento atualizada, ela permite visualizar alterações relevantes no estado civil da pessoa natural. O que vocês podem perceber aqui é que o sistema foi pensado justamente para produzir publicidade, segurança, proteção de terceiros e rastreabilidade. Agora, vamos comparar? Estou falando do casamento. Vamos comparar isso com a união estável? A união nasce de uma situação de fato, decorre de convivência pública, contínua, duradoura, com intenção de constituir família. Diferente do casamento, não exige formalização obrigatória. E aí surge o nosso grande problema. A publicidade social da convivência, ela não se confunde com publicidade jurídica e eficaz. Muitas vezes o vizinho sabe que você vive em união estável, seus amigos, familiares, mas terceiros estranhos, eles não têm qualquer condição objetiva de conhecer aquela união. E isso possui uma enorme repercussão prática.
Imaginem alguém adquirindo um imóvel sem saber que o vendedor vive em união estável sob determinado regime patrimonial. Ou um inventário em que surge a discussão sobre a existência da convivência apenas após o falecimento. Por isso, a doutrina moderna ela vem afirmando que a publicidade meramente social, prevista no artigo 1723 do Código Civil, já não é mais suficiente para uma sociedade complexa como a nossa. Em comunidades pequenas, talvez bastasse o conhecimento social da convivência. Mas em relações patrimoniais contemporâneas, marcadas por circulação de riqueza, crédito, negócios jurídicos complexos, isso é insuficiente. E é justamente aqui que o registro civil das pessoas naturais assume um papel fundamental. O registro da união estável no livro E transforma uma situação de fato em uma situação dotada de publicidade jurídica qualificada, e a partir dali, terceiros podem obter certidões, a cognoscibilidade adequada, fortalece-se a boa-fé objetiva e amplia-se essa oponibilidade perante terceiros. Portanto, o grande desafio da união estável é exatamente esse: compatibilizar a informalidade da sua Constituição com a necessidade de segurança jurídica nas relações sociais e patrimoniais. Aqui existe um ponto muito interessante. O registro da união estável no livro E, ele também passa a inserir essa entidade familiar dentro da lógica da rastreabilidade do registro civil. Então, da mesma forma que eu expliquei sobre o casamento, a partir do momento que você registra no livro E a sua união estável, o cartório competente para o registro do livro E, ele vai fazer uma comunicação no nascimento dessas pessoas, e o cartório que detém o registro do nascimento vai fazer uma anotação à margem desse termo para constar que aquele registrado hoje vive em união estável, conforme registro no livro E, livro tal, folha tal. Então, passa a existir uma anotação nesse assento da pessoa, assento de nascimento, indicando a existência da união estável e informando onde ela foi registrada. Assim como ocorre em casamento, divórcio e óbito, a união estável registrada ela começa a integrar esse histórico registral da pessoa natural. E isso é extremamente relevante para a segurança jurídica. E aqui vale lembrar uma expressão muito interessante do professor Álvaro Vilaça Azevedo, que ele afirmava que a união estável ela poderia ser chamada de um casamento de fato. Porque, embora não exista formalização obrigatória, nem estado conjugal propriamente dito, os conviventes vivem socialmente como se casados fossem, constituem patrimônio, família, assumem deveres recíprocos, geram efeitos sucessórios e produzem repercussões perante terceiros. Então, percebam, ainda que o casal nunca tenha ido a um cartório, nunca tenha feito escritura, nunca tenha registrado absolutamente nada, a lei continua reconhecendo efeitos jurídicos àquela convivência. Isso vai decorrer da força cogente do direito de família. O ordenamento jurídico não permite que as pessoas simplesmente escapem das responsabilidades decorrentes da entidade familiar que constituíram no plano fático. É justamente por isso que o registro da união estável é facultativo. A união estável independe de registro. Ela pode produzir efeitos mesmo sem escritura, mesmo sem termo declaratório, sem qualquer formalização ou registro. Porém, aqui está o ponto central, né? A ausência de formalização transfere aos conviventes os riscos da informalidade. Porque sem registro não há prova pré-constituída, não há publicidade qualificada, não há segurança perante terceiros. E isso, gente, só costuma aparecer nos momentos de crise. Né? Porque quando está tudo bem, ninguém nem lembra disso. Mas é após o falecimento de um dos conviventes, em que algum herdeiro vai discutir se vivia ou não em união estável, se essa reunião estável realmente existia, quando ela começou, para ver que bem se comunicaram, é aí que surge o problema, né? Se realmente essa relação havia ou não intenção de constituir família, se era uma união. E aquilo que antes parecia simples se transforma numa longa controvérsia judicial. E o mesmo vai ocorrer na dissolução da união estável. Frequentemente surgem discussões sobre data de início, regime patrimonial, se teve esforço comum, como eu expliquei para vocês anteriormente, se tem direito à meação ou não dos bens adquiridos. Portanto, embora o registro não seja obrigatório para a existência da união estável, ele funciona como um importante instrumento de prevenção de litígios também. Okay? O STJ ele já decidiu que a união estável não pode prejudicar terceiros de boa fé
que não tenham conhecimento da convivência. Ora, né? Se há, por certo, interesses jurídicos que extrapolam a relação convivencial e que, caso não explicitados de modo adequado, leia-se, sem registro, eles podem não ter a proteção jurídica esperada. Por esse motivo, a STJ ele tem decidido no sentido de que a união estável somente pode ser oposta a terceiros se houver demonstração de conhecimento inequívoco deste, ou se constar em registro público, tá? E isso faz muito sentido dentro dessa lógica de segurança jurídica que nós estamos tratando. Não é razoável exigir de um terceiro que descubra uma relação afetiva oculta ou informalmente constituída. Por isso, a publicidade registral se torna tão relevante. Então, aqui, resumindo, o que é importante a gente entender. Que a facultatividade do registro, ela não significa irrelevância do registro. A união pode existir sem registro, mas se os conviventes desejam segurança jurídica, proteção patrimonial, eficácia perante terceiros, alteração de sobrenome, estabilidade sucessória, o registro passa a assumir uma enorme importância prática. Tanto que a legislação ela passou a admitir, inclusive, com essa inovação em 2022, registro de títulos estrangeiros de união estável. Tá? Eu falei que voltaria ao tema lá no começo do início sobre a data. Não sei se vocês lembram, eu falei tanta coisa já, né? Mas eu falei que quando nós vamos lavrar a escritura pública ou fazer um termo declaratório de união estável, os companheiros eles podem declarar a data em que essa união estável se iniciou. Que pode ser anterior à lavratura do termo ou escritura ou concomitante ao ato, né? E o que é interessante a gente saber aqui? Que essa data, ela pode ingressar no registro do livro E para gerar essa oponibilidade perante terceiros, tá? Mas quando? Então, a pessoa normalmente... se ela colocar para mim, vier aqui para fazer uma escritura de união estável, falar hoje, 12 de maio de 2026, e fala, Débora, nós estamos vivendo em união estável desde 12 de maio de 2020. E aí ela manda registrar essa escritura no livro E. Não vai sair essa data de união estável no livro E. Essa data declaratória das partes. Porque imagina o quanto você pode afetar as relações, a depender até do regime que você escolhe. Tá? Então, quando que essa data ela vai ingressar no livro E e possuir eficácia perante terceiros, né? Primeiro, se ela for determinada por decisão judicial. Decisão judicial determinou a data de início da união estável, essa data ingressa no registro no livro E. Segundo, se a escritura pública ou o termo declaratório constar que a data de início é o mesmo da lavratura do termo da escritura. E aí também ingressa no livro E. E aqui, o terceiro é a grande novidade do sistema, gente. A definição da data de início da união estável, ela pode ocorrer por um procedimento chamado de certificação eletrônica de união estável. É um procedimento novo, ele é desde a legislação de 2022, mas é relativamente novo. Ele é realizado perante o oficial de registro civil das pessoas naturais, é uma novidade, é a possibilidade de fixação oficial da data de início da união estável. Esse procedimento, ele representa uma tentativa de desjudicialização de uma questão extremamente comum. Antes, muitas vezes o casal precisava ingressar judicialmente apenas para fixar oficialmente a data de início da convivência, para a gente saber quais bens comunicaram, quais não comunicaram, o que é bem particular, o que comunica, né? E hoje, em determinados casos, isso pode ser realizado diretamente no registro civil. Funciona quase que uma atividade de qualificação registral ampliada. O oficial ele vai analisar documentos, provas, vai fazer entrevistas, oitiva de testemunhas, eventualmente, ele vai verificar a coerência das informações e, ao final, ele vai proferir uma decisão fundamentada. Se ele entender que foi comprovada determinada data, essa informação passa a constar oficialmente do registro público. E vocês vão perceber a importância disso, porque deixa de ser apenas uma declaração privada entre as partes e ela passa a produzir eficácia perante terceiros. Tá? Agora, gente, são
quase 5, né? Eu vou fechar um minutinho esse tópico. Se a gente tiver um tempinho, eu volto para demonstrar para vocês a importância dessa instrumentalização, da estipulação do regime, registro e fixação de datas, quando nós vamos elaborar um inventário em cartório, por exemplo, ou uma dissolução de união estável, ou até a compra e venda de um imóvel em que o proprietário vive em união estável. Só que eu quero falar um pouquinho sobre o registro de imóveis, tá? Quando você formaliza a união estável e você escolhe um regime diverso do legal, essa escritura, ele também tem ingresso no registro de imóveis. É o registro no livro 3 do registro de imóveis. Então, o registro de imóveis, eles têm, assim como o RCPN, ele tem vários livros, só que no registro de imóveis é por número. O livro 1, 2, 3, 4, 5. O livro 2 é o principal, onde está a matrícula do imóvel. E o livro 3 é um livro que vem justamente quando você não está tratando de propriedade, mas você precisa dar publicidade a situações juridicamente relevantes, tá? Então, fez uma escritura com um regime diverso do legal, e para que se esse ato vai afetar algum bem imóvel, para que ele seja averbado na matrícula do imóvel do livro 2, primeiro ele precisa ingressar no registro do livro 3. Livro 3, competência, domicílio dos companheiros. Vou dar um exemplo. João e Maria vivem em união estável, escolhe o regime da separação convencional de bens. Lavram uma escritura, registram no livro e depois eles registram no livro 3 do registro de imóveis. A partir daí, terceiros vão conseguir conhecer não só a existência da união estável, mas também o regime patrimonial adotado. Para vocês entenderem melhor, eu vou fazer um paralelo com o casamento. Quando você opta por casar num regime diverso do legal, você lavra a escritura pública de pacto antinupcial, você realiza o casamento e depois você tem que pegar esses 2 documentos e levar para o registro de imóveis do domicílio do casal, para registrar no livro 3 e dar publicidade para terceiros, eficácia para terceiros do regime de bens que está regendo a relação de vocês. Senão ela vai valer só entre as partes. E isso prevalece esse posicionamento também para a união estável. Essa união estável ela também ingressa no livro 3 do registro de imóveis, quando optarem por um regime diverso do legal. Vocês podem verificar que o procedimento adotado ele é coerente com o sistema que o registro de imóveis brasileiro adota, que é o sistema de título e modo. O registro de imóveis ele se baseia num título, a exemplo da escritura pública que eu estou tratando aqui para vocês, e, portanto, há 2 etapas. Primeiro, a formação do título, e, em segundo, para que ocorra a produção de efeito real ou publicitário, o ingresso desse título no assento registral. Esse processo ele vai garantir segurança jurídica, oponibilidade erga omnes aos títulos que ingressam no registro de imóveis, e vão ser abarcados por um controle de legalidade e vão ser dotados de autenticidade. Assim, com relação ao registro de imóveis, prevalece a tese, ainda hoje a gente mudou agora a nossa corregedora, né, e a gente acha que é isso que vai se manter, estava tendo uma discussão, mas ela é bem legalista, de que, no caso dos companheiros adotarem um regime de bens diversos do legal, para que tal informação conste do folho real, entendam, para constar uma averbação na matrícula do imóvel, dando publicidade de que o proprietário vive em união estável sob um regime diverso do legal. Da mesma forma que o casamento vai ter que, previamente, registrar essa união estável no livro 3, que é o registro auxiliar do oficial de registro de imóveis, da comarca em que os companheiros têm ou tiveram seu último domicílio. Após referido registro, deverão ser lavradas as averbações em todas as matrículas dos imóveis de propriedade dos companheiros. Gente, esse é um tema extremamente rico, né? Eu poderia passar dias aqui falando, eu não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar, eu espero que sim. E eu falaria sem repetir nenhuma questão. Dentro do que foi proposto, eu fiz um recorte daquilo que eu considerei mais relevante, assim, para iniciarmos. Só antes de concluir, eu gostaria de tentar demonstrar, se tiver tempo ainda,
Como que esse arcabouço normativo que eu trouxe, jurisprudencial, ele repercute concretamente no dia a dia da atividade notarial, que é o universo que eu atuo, mas que, sem dúvida, ele impacta diretamente a rotina de todos os profissionais do direito aqui presentes. Especialmente quando vocês estão lidando com inventários, planejamento patrimonial, contrato imobiliário, estruturação de negócios familiares. Então, o primeiro tópico é muito simples, que serve para corroborar os possíveis efeitos de uma união estável em uma transação imobiliária. Quando nós cuidamos da qualificação das partes no ato notarial, vou lavrar uma escritura de compra e venda, entendo. Incumbe ao tabelião a adequada qualificação das partes, a qual deve refletir com precisão a realidade fática e jurídica dos envolvidos. Nesse contexto, assume especial relevância a indicação no ato notarial sobre a existência ou não de união estável. Então, a gente coloca expressamente, declarou não viver em união estável. Declarou viver em união estável, ainda que de fato, tá? E qual é o regime adotado se ele tiver um contrato escrito, lógico. Se não, se ele tiver de fato, obrigatoriamente, regime da comunhão parcial de bens. O nosso código de normas, a gente tem um código de normas nacional. Ele prevê no artigo 111, eu acho, que devem constar da qualificação das partes. Dentre outros elementos, a existência de união estável. O nosso código de normas estadual, Estado de São Paulo, ele também prevê que se houver documento comprobatório de união estável, isso também deve constar. E enfatizando isso, teve um provimento recentíssimo, 222, de 24 de abril de 2026, do CNJ, que ele dispõe sobre a adoção de medidas para prevenção e enfrentamento de violência patrimonial e outras formas de violência contra a mulher, especialmente em situação de vulnerabilidade no âmbito dos serviços notariais e registrais, e ele prevê expressamente no seu artigo 2º que as serventias extrajudiciais, no exercício do controle de legalidade e no dever de cautela, deverão exigir a declaração da existência ou inexistência de união estável, nos casos em que essa informação seja juridicamente relevante para a prática do ato, especialmente transmissão de bens imóveis por escrituras públicas ou outros atos que envolvam disposição, oneração ou transmissão de bens patrimoniais relevantes e possam repercutir sobre direitos do convivente. E eles asseguram também, expressamente, a hipótese em que a legislação exija a anuência. Lembra que eu falei da outorga convivencial? A anuência do cônjuge. E aí o comparecimento de ambos para assinar a escritura. Vou resumir. Na prática, você vem aqui para lavrar um ato, você é vendedor. Não consta na matrícula. Consta na matrícula para mim que você é solteiro, seu estado civil, solteiro. E eu peço a sua certidão atualizada de nascimento para a lavratura do ato e está solteiro, não tem nenhuma anotação. Eu vou te questionar, você vive em união estável? Débora, eu vivo em união estável de fato. Gente, é extremamente importante, se eu vou declarar essa união estável de fato na escritura, que o convivente venha. Mesmo que ele, às vezes ele nem tem que dar outorga, ele vem para corroborar essa informação da declaração de que há uma união estável de fato aqui. E também o que é muito importante na escritura, eu vou questionar o quê? Desde quando vocês vivem em união estável? Desde quando? Qual é a data? E isso vai constar, porque a depender da data e a depender do regime, pode ser que esse companheiro venha para dar uma outorga convivencial, pode ser que não, pode ser até que ele se torne coproprietário do imóvel, a depender da data, então adquiriu, solteiro, porém já vivia em união estável, adquiriu a título oneroso, ou seja, comunicou para o companheiro, então ele também é coproprietário desse imóvel. Então essas questões são muito relevantes e elas são cuidadas de forma detalhada quando vai lavrar uma escritura em cartório. Eu vou fazer uma pontuação também sobre inventário. Aí só uma coisinha, eu acho que todo mundo deve saber, mas só para pontuar. Gente, união estável, ela não altera estado civil. União estável não é estado civil. Então, é obrigatório na qualificação você constar o estado civil. Se a pessoa é solteira, se ela é divorciada, se ela é viúva. No projeto agora do Código Civil, tem uma previsão para constar o estado civil de conviventes. Mas hoje isso não existe. Então, hoje, se você pegar um ato e não constar, só não constar se ele é solteiro, não constar se ele é viúvo, só que vive em união estável com o fulano, vai chegar no registro de imóveis e você vai tomar uma nota de devolução, porque o estado civil é um dos itens obrigatórios na qualificação, tá bom?
Então, tem que constar, união estável não é estado civil ainda, tá? Segundo tópico, vai envolver inventário extrajudicial quando o falecido vivia em união estável. Diferente do casamento, como eu repeti inúmeras vezes, a união estável ela não vai ter uma prova pré-constituída, né? Então, se a pessoa vivia em união estável de fato, sem nenhum documento, não formalizou, não registrou, e vem aqui para. E o companheiro faleceu, vem aqui para lavrar o ato no extrajudicial. Gente, se não tiver herdeiros, ascendentes ou descendentes, nós não podemos lavrar esse ato. A gente não pode fazer esse reconhecimento. Então, ela tem que passar pelo judiciário, para o judiciário reconhecer essa união estável de fato dela. E aí sim, ela até pode voltar para a gente com essa união estável reconhecida para que nós façamos, lavremos o ato. Agora, o companheiro vivia em união estável de fato, com descendentes, deixou outros herdeiros. Se todos os herdeiros reconhecem essa união estável, aceitam, realmente viviam em união estável, então é possível que a gente faça esse reconhecimento dentro da escritura do inventário e lavre esse ato normalmente. É isso, acho que é isso. Aí acho que a grande conclusão aqui é que, embora, gente, eu repeti isso 1000 vezes, mas aqui é para ficar na cabeça de todo mundo, embora a união nasça na informalidade, a produção segura dos seus efeitos jurídicos, ela é crescentemente vem exigindo o quê? Formalização e publicidade. E o direito notarial e registral, ele vem justamente para exercer essa função. Né, de prevenir litígios, fornecer a publicidade adequada, conferir a autenticidade para aquilo que se está constatando. E acredito que seja isso. Muito obrigada pelo tempo, pela atenção de todo mundo. Fico à disposição e eu quero agradecer mais uma vez o Dr. Cláudio, o Dr. José Roberto. Muito obrigado, parabéns pela excelente explanação. Ela foi muito enriquecedora, principalmente, por óbvio, nessa parte diferenciada da questão dos notários e registradores. A gente percebe que há uma aplicação prática distante, como eu disse, dos bancos da faculdade, por isso a importância do tema dessa tarde. Eu tenho uma pergunta a fazer, mas eu farei depois das considerações do professor José Roberto Anselmo, que está aqui presente, e também abriremos para questionamentos. Então, professor José Roberto Anselmo, com a palavra. Obrigado, professor Cláudio. Queria parabenizar a Débora Schiatti pelo excelente palestra que foi concedida aqui para a gente. É sempre um prazer muito grande para a gente rever, né, ex-alunos, principalmente do programa de mestrado e da graduação. Queria também aqui cumprimentar os amigos que estão presentes aqui, desde o universo dele, o José Marcelo, o João Luiz, o Adílio, o Paulo, o Ivo Antônio, né, o André, o Lucas Tanaka, quer dizer, e todos os demais, né, que estão presentes aqui, né, nessa tarde. O tema é extremamente importante, né, porque não raras vezes essa situação que envolve declaração de vontade, escritura pública em cartórios, elas passam a ser contestadas posteriormente, porque, como é uma regulação do direito de fato, evidentemente, que as pessoas podem, ali naquele instante, perante o tabelião, né, expressarem aquilo que eles entendem de momento, mas que, posteriormente, talvez possa existir alguma alteração ao longo do tempo, né, principalmente nas uniões estáveis mais duradouras, né? Eu só gostaria de parabenizar, e acho que foi muito profícuo esse encontro. A Débora conseguiu fazer a análise, ainda que no restrito tempo de uns 60 minutos, de todos os pontos importantes, o que serve, né, não só para efeito de estudo na academia, mas também na vida profissional de todos nós, porque constantemente nós nos utilizamos de serviços cartorários, né, nessa desjudicialização que vem sendo implantada, que é muito positiva e que tem uma finalidade de levar, evidentemente, mais direitos para as pessoas, com menos custo e em menor tempo. Então, eu só gostaria mesmo, professor Cláudio, de parabenizar a Débora, né? Eu não tenho nenhum questionamento, tinha até um questionamento, que era justamente perguntar para a Débora se essa declaração
que tenta fazer com efeitos retroativos, ela deve posteriormente ser levada a juízo para dar validade, eventualmente, se as partes quiserem, né, o efeito retroativo de acordo com a decisão lá do STJ, né, que diz que eu tenho que levar isso a juízo para dar efeitos retroativos. Né? Não era o único questionamento, mas você já falou aí na sua palestra. Muito obrigado, professor Cláudio. Obrigado, professor José Roberto Anselmo. Eu gostaria de fazer uma questão, né? Não sei se mais alguém tem. Se tiver, é só levantar a mão aí, a gente já passa a palavra. Há uma decisão relativamente antiga do STJ questionando um contrato de namoro, né? No início da sua palestra foi falado sobre namoro qualificado. E tem uma decisão do STJ questionando o contrato de namoro, dizendo que, como ele não é usual no Brasil, a sua existência indicaria uma burla à união estável. E eu fiquei numa dúvida, quando falou em namoro qualificado, hoje, levando por hoje, né? Seria possível registrar um contrato de namoro? Isso seria válido? Quando nós começamos a formalizar e dar publicidade na opção de vir em cartório para tabelionato de notas, para lavrar uma escritura de namoro qualificado, que é justamente com a ideia de prevenção de litígios. Então, as partes comparecem para dizer nós não temos intenção de constituir família. E esse relacionamento que nós temos aqui não é uma união estável. Para que justamente isso não seja. No começo, isso foi um pouco criticado para dizer justamente a pessoa, na verdade, vive em união estável e ela vem aqui para tentar fazer isso. Mas hoje isso é muito comum, isso tem sido aceito para dizer, olha, eles era a vontade deles na época, né? Agora, o que pode ser discutido é, será que passou 10 anos dessa escritura, a vontade deles permaneceu? Sobre a questão do registro do contrato de namoro, não há um livro ou um cartório específico para o registro. Toda vez que nós não temos um registro específico para o ato, nós usamos o oficial de registro civil de títulos e documentos. Ele é como um subsidiário. Se não pode no RI, se não cabe no RCPN, cabe no RTD, que é o registro de títulos e documentos. Então, daria sim para registrar lá, para ter publicidade perante terceiros ou até conservatório. Perfeito. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Deixa eu ver aqui se alguém vai fazer. Muito bem, não tendo mais perguntas a serem feitas, eu volto a agradecer a presença de todos. Nós tivemos aqui alunos da graduação, do mestrado, do doutorado. Chegamos a ter 45 pessoas presentes, que é um quórum bastante significativo, né, dada a atratividade do tema. Agradeço o compartilhamento desses trabalhos com o professor José Roberto Anselmo e que nós possamos fazer outras tardes como essa. E, sobremaneira, agradecer a Débora pela disponibilidade, pela excelente palestra e que possa retornar outras vezes para continuidade desse ou de outro tema que entenda pertinente. Muito obrigado e está com a palavra para as considerações finais. Gente, só agradecer. Muito obrigado pelo tempo, pela atenção de vocês. Agradecer o Dr. Cláudio novamente, o Dr. José Roberto. Eu espero sinceramente ter conseguido contribuir de alguma forma para a reflexão do tema e para o debate prático das questões. É uma grande satisfação ter compartilhado essas ideias com os senhores. Bom descanso e boa aula aí para quem segue. Muito obrigado, boa aula a todos. Obrigado ao apoio técnico por ter propiciado a transmissão dessa palestra. Aos alunos aí que vão ter as aulas às 19 horas, boa chegada à faculdade, um bom período letivo e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, até mais.